hoje nós trazemos uma belíssima mensagem que está nas Escrituras e vamos também dar algumas explicações da cultura judaica. João capítulo 20, quando fala da ressurreição. Eu vou ler aqui e você vai ver que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, que Jesus, nos mínimos detalhes, ele nos dá ensinamento. Eu vou ler aqui. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu vou repetir aqui 2 versículos para você entender a mensagem. No versículos 6 e 7, diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Os lençóis estavam espalhados no chão. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, eles não estavam espalhados, mas enrolado num lugar à parte. Estava bem dobradinho. Aqui eu quero que você entenda isso aqui. E nós vamos agora adentrar na cultura judaica. Rege a cultura judaica o seguinte: quando um servo ia preparar a mesa para o seu senhor, ele colocava tudo ali, colocava os guardanapos, os lenços, e quando o seu senhor acabava de comer, ele limpava os dedos, limpava a sua boca, e tinha 2 maneiras dele jogar o lenço sobre a mesa, aquele guardanapo ali, aqueles lenços sobre a mesa. Uma, ele poderia simplesmente embolar e jogar, e aí significava, ele jogava e embolava aqueles lenços e jogava sobre a mesa, e significava que ele havia se levantado e não voltaria mais à mesa para comer coisa alguma. Então o serviçal chegava até a mesa e retirava a mesa. Agora, se o seu senhor limpasse as mãos, limpasse a boca e deixasse o lenço dobradinho sobre a mesa, aquele servo jamais chegaria perto da mesa. Por quê? Porque o seu amo tinha se levantado, mas iria voltar para a mesa. O que Jesus estava querendo dizer que logo após a ressurreição, que deixou os lenços enrolados à parte, Jesus estava dizendo o seguinte: eu voltarei. Veja que coisa maravilhosa, nas entrelinhas da Bíblia, os lenços dobrados e o Senhor dizendo, logo após a sua ressurreição: eu voltarei. Por isso você cada vez mais se alegre, porque na hora da ressurreição o Senhor já mandou um recado: eu voltarei. Mas vamos aqui a algumas explicações. Essa cultura judaica aqui não é dos judeus, da maioria dos judeus de hoje. Por quê? Porque a maioria dos judeus hoje não creem em Jesus como Salvador. Jesus não vale mais do que um gato morto para eles. Eles estão esperando
o Messias voltar, e para eles, o ano passado, em setembro do ano passado, eles estavam no ano 5.774. E faltam para eles ainda 226 anos para o Messias voltar. Porque é com o ano 6.000 que eles dizem que o Messias deles voltará. Existe um outro tipo de judaísmo, e agora que eu vou explicar o porquê desses lenços, porque se você perguntar isso a um outro judeu, ele vai dizer que isso é heresia, que não existe. Existe um outro tipo de judeus chamado, escute bem, caraítas, judeus caraítas. Eles consideram sagradas as escrituras hebraicas, mas não as tradições orais, diferentemente do judaísmo rabínico, que valoriza a tradição em primeiro lugar, porém as escrituras em segundo. Então os judeus caraítas, eles valorizam as escrituras hebraicas. Eles guiam-se somente por uma interpretação literal e profunda da Bíblia hebraica e da lei mosaica, a Torá, recusando inovações posteriores, tais como a lei oral rabínica. Então os judeus caraítas, eles guiam somente pelo que está escrito no original hebraico, não aceitam a transcrição oral. Por isso que essa parte aqui para eles é maravilhosa, é uma cultura viva para eles. O lenço dobrado significa que o amo vai voltar, que o Senhor vai voltar. Os caraítas, eles, após a destruição do segundo templo, diversos grupos judaicos foram surgindo, subdivisões de diversos grupos, surgidos do primeiro grupo. Um grupo, porém, não se separou das origens e não se deixou influenciar por seus vizinhos. Estes são os judeus bíblicos ou judeus caraítas. Então, esta cultura aqui não é do judeu hoje que não valoriza a Jesus, mas dos judeus caraítas. Deixe-me abrir aqui alguns parênteses aqui. Após a destruição do segundo templo, houve diversas divisões. Jesus, naquela época, os discípulos mostraram aquele templo maravilhoso, e ele disse que dali não ficaria pedra sobre pedra. E esta profecia se cumpriu 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70. Quando o general Tito invadiu Jerusalém, adentrou no templo com seus soldados, atearam fogo nas portas do templo, e quando o fogo começou a consumir tudo, ali havia muito ouro, o teto era de ouro, o ouro começou a derreter. Neste momento, os soldados enlouqueceram e começaram a derrubar toda aquela construção para tirar o ouro derretido que estava entrando nas frestas. E aí se cumpriu o que Jesus havia profetizado, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí você diz, isso não tem na Bíblia. Mas o escritor Flávio Joséfo, que viveu naquela época, narrou toda essa história. Deixe-me agora falar uma outra coisa que está no Talmud. Por isso seria interessante nós entendermos a cultura judaica. Porque Jesus foi judeu e toda a circunstância em que ele viveu ali, ele falou para judeus. Mateus 24 foi só para judeus. Mas vamos aqui a um texto mais interessante ainda para você entender a cultura judaica. Ainda em João, no primeiro capítulo, versículo 43, a partir do 43, João, ainda em João, verso 43, começa assim: no dia seguinte que Jesus quis ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, preste atenção agora, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael,
de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, preste atenção agora aqui. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Para nós, ignorantes na cultura judaica, isso não significa nada. Viu debaixo da figueira? Agora vai a explicação aqui para você. O Talmud diz o seguinte, que na época da perseguição de Herodes para matar as crianças, porque ele queria matar Jesus, os pais de Natanael, para salvarem o filho, o esconderam debaixo da figueira. Isto era um segredo de família, só os pais de Natanael sabiam disso. Herodes queria matar todas as crianças, então os pais dele o colocaram debaixo da figueira. Por isso que Jesus disse, antes que tu viesses a mim, eu te vi debaixo da figueira. Era um segredo de família, ninguém sabia disso. Então veja que coisa maravilhosa, se nós pudéssemos compreender, entender toda esta cultura que envolve o Novo Testamento, a cultura judaica, a nossa compreensão da Bíblia seria muito mais fácil. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender a cada dia. Então, este foi um ensinamento para você e o principal ali de João. Os lenços dobrados, eu voltarei. Por isso alegre-se, porque na ressurreição o noivo já estava dizendo para a noiva, minha noiva querida e amada, não se sinta só, porque eu voltarei para te buscar. Eu tenho preparado um banquete para você e não vou deixar que nada aconteça com você, porque o noivo ama a noiva e a quer bela, não quer a noiva sofrida, nem maltratada, nem surrada, mas uma noiva bonita, ataviada para o casamento. Por isso alegre-se nesse dia de hoje com tantas notícias más, porque os lenços foram dobrados na ressurreição. Eu voltarei, diz Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu espero que você tenha gostado desta palavra. Fique ligado no programa Jesus está voltando.